Saudações, eu sou o Android e hoje eu vou fazer os desenhos mais bizarros e estranhos de todos os tempos. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. 10. As terríveis aventuras de Billy Mandy, que acompanha a história de Billy e Mandy, dois melhores amigos que conseguem enganar o ceifador da morte, fazendo com que ele seja seu escravo por toda a eternidade. E eles enfrentam diversas criaturas sobrenaturais e embarcam em aventuras igualmente sobrenaturais. Repleto de humor negro e piadas politicamente corretas que não passariam hoje em dia, esse desenho acaba sendo bizarro por causa de diversas reações do próprio Billy, seu humor grotesco, piadas de humor negro e muito torture porn. 9. Boyster, o menino ostra, que vocês já devem estar familiarizados, mas para quem chegou agora, pois bem, a gente acompanha a história de uma ostra que após ser contaminada por lixo radioativo vazado no mar, deu origem a Boyster, um menino com poderes de ostra, e os seus episódios são completamente bizarros, com o Boyster tendo um irmão ostra e um melhor amigo que não se incomoda de seu terrível cheiro de mariscos, sem falar que ele tem histórias um tanto grotescas, se me permite dizer. 8. Nunchucks. Nós acompanhamos a história dessas duas marmotas que sonham em ser marmotas Kung Fu igual ao seu ídolo Marmota Norris, uma obra referência ao Chuck Norris. Esse desenho não é tão incomum ter personagens animalescos agindo como pessoas, mas o problema é que Nunchucks acaba executando isso de um modo tão bizarro e estranho que nós acabamos não gostando muito disso. 7. Eka Meleca. Eka Meleca conta a história de dois melhores amigos que fazem uma mistura bizarra em um vaso. E uma das coisas misturadas é uma dentadura. E dessa mistura estranha surge o macaquento Eka Meleca, ou só Eka Meleca para encurtar, em que ele tem incríveis poderes relacionados a nojo, pum e arroto. Pois bem, e ele tem diversas histórias incrivelmente nojentas, e esse que torna um tanto bizarro e estranho esse desenho, já que ele é um personagem que surgiu literalmente de um vaso imundo e produtos completamente randômicos. 6. Zack e Bud. Pois bem, mais uma vez vocês estão familiarizados, mas quem chegou agora, vamos contextualizar, não é mesmo? Pois bem, a gente acompanha a história de Zack e Bud, que é a sua bunda. E a gente acompanha uma história em que as bundas são uma sociedade secreta que agora vão se revoltar contra os humanos e agora cabe a Zack e Bud, a sua bunda, se juntarem para combater essa invasão das bundas. Cara, eu acho que eu não preciso nem explicar porque isso é estranho e bizarro. 5. Clarence o Otimista. Pois bem, em Clarence o Otimista a gente acompanha a história do Clarence, um menino extremamente criativo e otimista, como o nome já diz, em que ele embarca em diversas aventuras com seus amigos e às vezes ele atrapalha mais do que ajuda. Esse desenho é um tanto estranho, principalmente por causa do design dos personagens e como o Clarence é retratado em muitos episódios. 4. The Problem Solvers. A gente acompanha a história desses três personagens que vivem numa cidade problemática. Eles são detetives que devem resolver todos esses problemas. Qual o problema desse desenho? Pois bem, além de uma animação completamente discutível e mal feita, ele tem histórias um tanto estranhas e o design dos personagens bizarro, para não dizer outra coisa. 3. The Secret Mountain for a Wilson. A gente acompanha a história de 5 amigos de uma fraternidade que fazem diversas acrobacias para entreter um público. Pois bem, qual é o grande lance desse desenho? Além de um design um tanto estranho, eles são muito mal desenhados, sem falar que tem histórias bizarras e o enredo, ok. 2. Titio Avô. Sim, ele é do mesmo criador do anteriormente mencionado. A gente já acompanha a história do Titio Avô, que é um Titio Avô mágico, que é Titio Avô de todo mundo. E ele tem histórias muito bizarras. O Titio Avô é bizarro, os amigos dele são bizarros. Uma pochete falante, uma tigresa gigante voadora surreal que é completamente recortado, um homem pizza e um Godzilla, sabe? É muito estranho o Titio Avô. Ele acaba sendo muito esquisito. 1. Coragem com o Covarde. A gente acompanha a história do Coragem que mora em lugar nenhum com Eustácio e Muriel. E então ele tem que salvar os dois de terríveis criaturas, como alienígenas, criaturas sobrenaturais, com o qual eles não vêm, mas o Coragem tem que superar o seu medo para poder salvá-los. Eu tenho que admitir que alguns designs dos personagens são bizarros, como as criaturas que aparecem, apesar de serem assustadoras. Também as expressões de Coragem, apesar de hilárias, elas são um tanto estranhas, para pensar bem. Algumas pessoas têm medo, mas eu sinceramente era criança e não tinha medo. Hoje em dia eu também não tenho medo. Mas sinceramente eu admito que era muito estranho o desenho. Bônus, as Trapalhadas de Flapjack. A gente acompanha a história do Flapjack e o Capitão Falange, que são dois aventureiros que querem ir para a Ilha Doce, ou Ilha Açúcar se você preferir, mas eles estão presos em Porto Tempestade e lá acontecem coisas muito bizarras e aventuras estranhas. Sério, se você assistir qualquer episódio do Flapjack, você vai ver que tem zooms extremamente desconfortáveis, histórias muito sem noção e designs de personagens que você fala, mano, que coisa mais bizarra e assustadora. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like, deixa seu inscrito, se inscreve no canal também. Não esqueçam de ativar a notificação, deixa o like, caso goste do meu vídeo. Então, sou o Dark, tchau.